Existe um tipo de amor que carrega o peso de 1000 impossibilidades. Um amor que nasce ferido, que cresce na sombra e que, mesmo quando morre, deixa cicatrizes profundas demais para serem esquecidas. Eu conheci esse amor aos 18 anos, numa tarde de outono que parecia comum, mas que mudaria para sempre a forma como eu enxergaria o mundo. Ela se chamava Helena, 43 anos. 25 anos me separavam dela. Uma eternidade medida em experiências que eu jamais tivera, em dores que eu ainda desconhecia, em sabedoria que só o tempo ensina. E talvez tenha sido exatamente essa distância que tornou tudo tão inevitável. Hoje, 15 anos depois, quando me olho no espelho e vejo algumas rugas começando a se formar ao redor dos meus olhos, ainda posso sentir o cheiro do perfume dela misturado ao aroma de café que sempre pairava naquela pequena livraria onde nos conhecemos. Ainda posso ouvir sua risada baixa, quase sussurrada, como se ela temesse que o mundo inteiro pudesse escutá-la sendo feliz. Eles dizem que o primeiro amor nunca se esquece. Mas eu descobri algo diferente. Existe um tipo de amor que não é o primeiro, mas é o último de uma espécie. O amor que te ensina que nem tudo que é profundo é permitido, que nem tudo que é verdadeiro pode ser vivido, e que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é aceitar que alguns sentimentos existem apenas para nos transformar, não para nos pertencer. Helena foi isso para mim. Ela foi a descoberta de que eu poderia amar de uma forma que me assustava, de uma forma que ia além do desejo jovem e impaciente que eu conhecia. Ela me ensinou que o amor pode ser uma ferida e uma cura ao mesmo tempo, que pode ser a coisa mais errada e a mais certa acontecendo simultaneamente no mesmo coração. E quando penso nela agora, não sinto mais a urgência desesperada daqueles dias. Sinto algo mais suave, mais melancólico. Sinto gratidão por ter conhecido um amor que me quebrou de uma forma tão bonita que mesmo hoje eu ainda encontro pedaços dele em tudo que sou. Porque foi Helena quem me ensinou que existem amores que são maiores que nós mesmos. Amores que nos desafiam a crescer, que nos forçam a questionar quem somos e quem queremos ser. Amores que doem, mas que também curam, que terminam, mas que nunca realmente acabam. Eu não mudaria nada do que vivemos. Nem os momentos de felicidade, nem a dor da separação, nem a solidão que se seguiu. Porque tudo isso me fez entender que amar de verdade é aceitar que algumas coisas são maiores que nossos desejos, que algumas decisões são tomadas por amor, não apesar dele. Helena me ensinou que crescer é aprender a carregar dentro de nós as pessoas que amamos, mesmo quando elas não podem ficar. É entender que alguns encontros mudam nossa vida, não porque duram para sempre, mas justamente porque são breves demais. Hoje, quando leio Garcia Marques, ainda penso nela. Quando passo por livrarias, ainda procuro inconscientemente por cabelos castanhos e postura elegante. Quando sinto cheiro de lavanda, ainda lembro do apartamento dela numa tarde de chuva. E não há tristeza nisso, há apenas reconhecimento. Reconhecimento de que Helena foi meu primeiro amor adulto, mesmo que eu ainda fosse tecnicamente um adolescente. De que ela me ensinou a diferença entre querer alguém e amar alguém. De que através dela aprendi que às vezes a coisa mais amorosa que podemos fazer é deixar ir. Ela tinha razão sobre uma coisa. Eu era jovem demais para entender completamente o que estava sentindo. Mas ela estava errada sobre outra. O que senti por ela era real. Talvez não fosse o amor maduro e completo que eu pensava que era, mas era real, dentro das limitações do que eu podia oferecer naquele momento da minha vida. E talvez seja isso que Helena sempre soube, e eu demorei anos para aceitar, que o amor não precisa ser eterno para ser verdadeiro, que algumas pessoas entram em nossas vidas como um raio, brilhante, intenso, transformador, mas destinado a durar apenas o tempo suficiente para iluminar o caminho à frente. Helena foi meu raio. E eu sou grato por ter estado no lugar certo, na hora certa, para ser atingido por ele. O amor deixa marcas, sempre deixa, mas nem todas as marcas são cicatrizes.
Algumas são apenas lembranças douradas de quem fomos capazes de ser, mesmo que por pouco tempo, nos braços de alguém que nos fez acreditar que éramos dignos de ser amados. E no final, talvez seja isso que realmente importa. Não quanto tempo o amor dura, mas quão profundamente ele nos toca enquanto está aqui. Helena me tocou. E essa marca eu carrego com orgulho para sempre. Era uma terça-feira de março, quando a vi pela primeira vez. Eu tinha 18 anos completos há apenas 2 semanas e ainda carregava aquela sensação estranha de estar oficialmente adulto, mas sem sentir diferença alguma por dentro. Estava na Páginas Perdidas, uma livraria pequena e aconchegante no centro da cidade, procurando um exemplar de 100 anos de solidão para um trabalho da faculdade. A livraria tinha aquele cheiro característico de papel antigo, misturado com madeira, e uma iluminação amarelada que fazia tudo parecer um pouco suspenso no tempo. Eu estava na seção de literatura latino-americana quando a ouvi falar com o dono da loja, seu Joaquim, sobre uma edição específica de Neruda. Sua voz me chamou a atenção primeiro. Era grave, pausada, como se cada palavra fosse escolhida com cuidado. Tinha um sotaque quase imperceptível, talvez de quem morou em outros lugares, em outras vidas. Quando me virei para ver de onde vinha aquela voz, o mundo pareceu diminuir ao meu redor. Ela estava de pé ao lado do balcão, folheando um livro com a dedicação de quem realmente amava a leitura. Usava um vestido azul marinho simples, mas que parecia ter sido feito especialmente para seu corpo. Tinha cabelos castanhos ondulados, que chegavam até os ombros, algumas mechas grisalhas que ela não se preocupava em esconder, e uma postura que irradiava uma confiança serena que eu jamais vira em alguém da minha idade. Mas foram seus olhos que me paralisaram. Eram castanhos escuros, quase negros, e carregavam uma profundidade que parecia conter histórias inteiras. Quando ela finalmente olhou na minha direção, senti como se fosse a primeira vez que alguém realmente me via. Não o garoto desajeitado que eu me sentia ser, mas algo mais, alguém digno daquele olhar. Ela sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, que contrastava com toda aquela elegância natural. E eu, que sempre fui bom com palavras, que sempre consegui conversar com qualquer pessoa, me vi completamente mudo. Só consegui sorrir de volta, sentindo o rosto esquentar, de uma forma que eu não experimentava desde os 14 anos. "Você está procurando Garcia Marques?" Ela perguntou, notando o papel na minha mão, onde eu havia anotado o título do livro. Sua pergunta me trouxe de volta à realidade. "Sim", consegui responder, minha voz saindo mais aguda do que eu gostaria. "Para a faculdade. Literatura", ela continuou, se aproximando da estante onde eu estava. "Na verdade, jornalismo. Mas tenho algumas matérias de literatura no primeiro ano." Ela assentiu, como se isso fizesse todo o sentido do mundo. Garcia Marques era jornalista antes de ser escritor. Uma boa escolha. Ela puxou um exemplar da prateleira e me entregou. "Esta é uma boa edição. A tradução é excelente." Nossos dedos se tocaram brevemente quando eu peguei o livro e senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Ela pareceu sentir também, porque retirou a mão rapidamente e baixou os olhos por um segundo. "Obrigado", murmurei, segurando o livro como se fosse um tesouro. "De nada", ela respondeu, e havia algo na forma como disse isso que me fez perceber que ela estava sendo mais gentil comigo do que era com outras pessoas. "Espero que goste da leitura." Ela se virou para ir embora, e eu sabia que se a deixasse sair, talvez nunca mais a visse. "Desculpe", falei, mais alto do que pretendia. Ela se virou. "Você vem aqui sempre?" Ela sorriu novamente, e dessa vez havia um brilho divertido em seus olhos. "Às vezes. E você?" "Agora vou vir", respondi sem pensar. Ela riu. Aquela risada baixa e musical que se tornaria a trilha sonora dos meus sonhos, e acenou antes de sair. Fiquei ali parado por vários minutos, olhando para a porta por onde ela havia saído, sentindo algo novo e assustador crescendo no meu peito. Não sabia ainda que estava me apaixonando. Só sabia que algo muito importante havia acabado de acontecer na minha vida, e eu não fazia ideia do que fazer com isso.
Nos dias que se seguiram, me peguei inventando desculpas para passar pela livraria. Precisava de um dicionário. Queria ver se tinham um livro sobre fotojornalismo. Estava procurando algo para ler por prazer. Todas mentiras mal disfarçadas para uma verdade que eu mal ousava admitir. Estava desesperado para vê-la novamente. Foi numa quinta-feira, quase 2 semanas depois, que a encontrei de novo. Desta vez, ela estava sentada na pequena área de leitura que seu Joaquim havia montado nos fundos da loja, com 2 poltronas antigas e uma mesinha baixa. Tinha um café ao lado e lia A Insustentável Leveza do Ser, de Kundera. Hesitei por um momento. Depois me aproximei. Bom livro? Perguntei, tentando soar casual. Ela levantou os olhos e sorriu ao me reconhecer. Muito. Você já leu? Não. Vale a pena? Depende do que você procura em um livro. Ela respondeu, fechando-o, mas mantendo o dedo na página para não perder o lugar. Kundera escreve sobre amor, mas não do jeito romântico que estamos acostumados. Ele fala sobre o peso das escolhas, sobre como às vezes aquilo que mais queremos é exatamente aquilo que mais tememos. Suas palavras me atingiram de uma forma estranha, como se ela estivesse falando diretamente sobre meus sentimentos confusos. Posso? Perguntei, apontando para a poltrona vazia ao lado dela. Claro. Sentei-me tentando pensar em algo inteligente para dizer. Ela tomou um gole do café e me estudou por um momento. Como foi a leitura do Garcia Marques? Incrível, respondi, genuinamente entusiasmado. Nunca pensei que literatura pudesse ser tão visual. É como se ele pintasse com palavras. Seus olhos se iluminaram. Exato. Realismo mágico é isso. É mostrar que a realidade já é fantástica o suficiente. Só precisamos saber olhar. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me falou sobre outros autores que eu deveria conhecer, sobre lugares onde havia morado, sobre a diferença entre ler por obrigação e ler por paixão. Eu falava sobre meus planos de ser jornalista, sobre meu fascínio por histórias reais que pareciam ficção, sobre como ainda estava descobrindo quem eu queria ser. O que mais me impressionava era como ela me escutava. Não com a paciência condescendente de um adulto ouvindo um adolescente, mas com interesse genuíno, como se minhas palavras tivessem valor real. Ela fazia perguntas que me faziam pensar, que me desafiavam a articular pensamentos que eu nem sabia que tinha. Quando finalmente nos despedimos, ela disse, foi uma conversa muito boa, espero que possamos continuar outro dia. Eu também, respondi, e sabia que estava sendo mais honesto do que deveria. Os encontros se tornaram regulares. Sempre casuais, sempre na livraria. Ela me apresentou a autores que mudaram minha forma de ver o mundo. Clarice Lispector, Ítalo Calvino, Virginia Woolf. Eu trazia para ela músicas que gostava, falava sobre filmes que me marcavam, compartilhava as pequenas descobertas que fazia sobre mim mesmo. Aos poucos, fui aprendendo coisas sobre ela. Chamava-se Helena Santos. Era tradutora, trabalhava freelancer para várias editoras. Havia morado em Buenos Aires e Lisboa, era divorciada, sem filhos. Morava sozinha, num apartamento pequeno, mas cheio de livros, a poucas quadras da livraria. Mas havia algo que ela guardava cuidadosamente escondido. Uma tristeza sutil, que eu conseguia perceber nos momentos em que ela pensava que eu não estava olhando. Era como se carregasse um peso que não conseguia dividir com ninguém, nem mesmo comigo. Eu, por minha vez, comecei a perceber que nossos encontros se tornaram a parte mais importante da minha semana. Planejava o que ia falar, pensava em perguntas que gostaria de fazer, escolhia roupas com mais cuidado nas quintas-feiras. E quando ela sorria para mim, quando seus olhos encontravam os meus por alguns segundos a mais do que seria necessário, eu sentia meu coração disparar de uma forma que era ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Estava me apaixonando por ela, e a diferença de idade que deveria me assustar só tornava tudo mais intenso. Ela representava tudo que eu queria me tornar. Inteligente, elegante, segura de si, mas também representava tudo que eu não podia ter, e talvez fosse exatamente isso que tornava cada momento ao seu lado tão precioso. Foi numa noite de abril,
deitado na minha cama, olhando para o teto escuro que finalmente admiti para mim mesmo. Estava perdidamente apaixonado por Helena, e essa descoberta me aterrorizou. Eu tinha 18 anos, ela 43, 25 anos de diferença. Quando eu nasci, ela já era uma mulher adulta, com experiências, relacionamentos, uma vida inteira que eu não podia nem imaginar. O que estava sentindo era errado, era ridículo, era apenas confusão hormonal de um garoto que nunca havia conhecido uma mulher de verdade. Passei dias me torturando com essas perguntas. Analisava cada conversa que tivemos, cada sorriso, cada olhar. Será que ela via em mim apenas um menino inteligente e educado? Será que eu estava imaginando uma conexão que existia apenas na minha cabeça? Comecei a evitar a livraria. Inventei desculpas para mim mesmo. Estava muito ocupado com a faculdade, tinha provas para estudar, precisava trabalhar no meu TCC, mas a verdade era que tinha medo. Medo do que poderia fazer ou dizer se a visse novamente. Medo de que ela percebesse o que estava sentindo e ficasse desconfortável. Medo de estragar a única coisa boa que havia na minha vida. Mas Helena, sendo a mulher perspicaz que era, não deixou passar despercebido meu súbito desaparecimento. Foi numa tarde de sexta-feira que ela apareceu na faculdade. Eu estava saindo da aula de técnicas de redação quando a vi parada no pátio, olhando ao redor como se procurasse alguém. Meu coração disparou. Ela estava linda, usando uma blusa branca simples e uma saia cinza, os cabelos presos num coque baixo que deixava à mostra a linha elegante do seu pescoço. Quando me viu, sorriu e acenou. Não tive escolha senão me aproximar. "Oi", ela disse, e havia algo de incerteza na sua voz que eu nunca havia notado antes. "Desculpe aparecer assim, mas você sumiu. Joaquim me deu algumas informações sobre onde você estudava." "Helena", consegui dizer, sentindo meu rosto esquentar. "O que você está fazendo aqui? Queria saber se está tudo bem com você. Fazem quase 3 semanas que não te vejo na livraria." Ela estava preocupada comigo. Essa percepção me fez sentir ao mesmo tempo culpado e eufórico. "Está tudo bem", menti. "Só estou ocupado com as aulas." Ela me estudou por um momento e eu soube que não havia acreditado na minha desculpa. "Quer tomar um café comigo?" ela perguntou. "Tem uma cafeteria aqui perto. Podemos conversar um pouco." Eu deveria ter dito não. Deveria ter inventado alguma desculpa e ido embora. Mas olhando para ela, vendo a preocupação genuína em seus olhos, não consegui. Claro, fomos para um pequeno café a 2 quadras da faculdade. Ela pediu um expresso, eu um cappuccino. Ficamos alguns minutos em silêncio, ela mexendo o açúcar no café, eu tentando encontrar coragem para falar. "Você está diferente", ela disse finalmente, mais distante. "Aconteceu alguma coisa?" Como eu podia explicar? Como podia dizer que estava me afastando porque não conseguia mais ficar perto dela sem querer tocá-la? Que cada conversa se tornara uma tortura deliciosa? Que estava apaixonado por ela de uma forma que me assustava? "Não é nada específico", murmurei. "Só, às vezes, fico pensando se não estou te incomodando. Você deve ter coisas mais importantes para fazer do que conversar com um garoto da faculdade." Ela pousou a xícara na mesa com mais força do que necessário. Quando olhou para mim, havia algo ferido em seus olhos. "É assim que você me vê, como alguém que perderia tempo fingindo gostar da sua companhia." "Não", respondi rapidamente. "Não é isso. É só que nós somos muito diferentes. Você é uma mulher incrível, inteligente, experiente. E eu sou apenas..." "Você é o quê?" ela interrompeu, se inclinando para a frente. "Um jovem brilhante que me faz lembrar porque gosto tanto de livros. Alguém que faz perguntas que me fazem repensar coisas que achava que já sabia. Uma das pessoas mais interessantes que conheci em muito tempo." Suas palavras me deixaram sem ar. Havia algo na forma como ela falava, uma intensidade que ia além da simples amizade. "Helena, escuta", ela disse, sua voz ficando mais baixa. "Eu sei que somos diferentes. Sei que temos idades diferentes, experiências diferentes. Mas isso não torna nossa amizade menos real ou menos valiosa, pelo menos não para mim. Amizade. A palavra deveria ter me tranquilizado, mas só fez meu coração se apertar ainda mais.
Para mim também não, respondi. E era verdade, mesmo que não fosse a verdade completa. Ela sorriu, mas havia algo forçado nesse sorriso, como se ela também estivesse lutando contra algo que não podia dizer. Então promete que vai voltar a aparecer na livraria? Joaquim também sentiu sua falta. E eu gosto das nossas conversas, prometo. Mas enquanto caminhávamos de volta para a faculdade, eu sabia que nada havia se resolvido. Se alguma coisa, minha confusão só havia aumentado, porque havia percebido algo na forma como ela falava comigo, como me olhava, que me fazia pensar que talvez, apenas talvez, eu não fosse o único sentindo algo que não deveria sentir. E essa possibilidade era ao mesmo tempo a coisa mais emocionante e mais aterrorizante do mundo. O momento que mudou tudo aconteceu numa terça-feira chuvosa de maio. Eu estava na livraria há quase 2 horas, fingindo ler um livro de crônicas enquanto esperava Helena aparecer. Ela costumava vir às terças-feiras por volta das 3 da tarde, mas já passavam das 5 e nada. Estava prestes a desistir quando a vi correndo sob a chuva, sem guarda-chuva, os cabelos molhados grudados no rosto. Entrou na livraria ofegante, as roupas encharcadas, parecendo mais vulnerável do que eu jamais a havia visto. "Meu Deus!", disse seu Joaquim, saindo de trás do balcão. "Você está ensopada. Vou buscar uma toalha." Helena estava tremendo, seja de frio ou de alguma emoção que eu não conseguia identificar. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse estado chorando. "Helena", me aproximei dela. "Está tudo bem?" Ela me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez, os olhos perdidos, e só então percebi que havia algo muito errado. "Não", ela sussurrou, "não está tudo bem." Seu Joaquim voltou com uma toalha e ela agradeceu, tentando se secar, mas continuava tremendo. "Quer que eu chame alguém?", perguntei sem saber o que fazer. "Não tem ninguém para chamar", ela respondeu, e havia uma amargura na sua voz que me partiu o coração. Sem pensar, tirei meu casaco e coloquei sobre seus ombros. Ela olhou para mim, surpresa, e por um momento nossos rostos ficaram muito próximos. Pude sentir sua respiração, ver as pequenas gotinhas de chuva em seus cílios. "Vem", disse, tomando uma decisão. "Vou te levar em casa. Não precisa sim. Você não pode ficar assim." Ela não protestou quando a guiei para fora da livraria, minha mão tocando levemente suas costas. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas ainda estava frio. Caminhamos em silêncio até seu prédio, apenas algumas quadras de distância. No elevador, ela tirou meu casaco e tentou me devolver. "Fica com ele até se secar", disse. "Posso buscar depois." Ela me olhou por um longo momento como se estivesse tomando uma decisão difícil. "Quer subir?", perguntou. "Para tomar um chá. Você deve estar com frio também." Eu sabia que deveria dizer não. Sabia que subir para o apartamento dela mudaria alguma coisa entre nós, cruzaria uma linha invisível que vínhamos respeitando há meses. Mas ela parecia tão frágil, tão perdida, que não consegui recusar. "Se você quiser", respondi. O apartamento dela era exatamente como eu havia imaginado. Pequeno, mas aconchegante, com estantes de livros cobrindo quase todas as paredes. Havia plantas nas janelas, quadros com paisagens que pareciam ser de outros países e um cheiro suave de lavanda no ar. "Senta", ela disse apontando para o sofá. "Vou fazer chá." Enquanto ela se movia pela cozinha americana, me permiti observar o espaço que era dela. Havia fotos numa estante baixa, ela mais jovem, em lugares que pareciam europeus, sempre sozinha ou com pessoas que eu não reconhecia. Não havia fotos de família, de ex-marido, de vida anterior. Ela voltou com 2 xícaras de chá de camomila e se sentou ao meu lado no sofá, mas mantendo uma distância cuidadosa. "Desculpe por hoje", disse, olhando para a xícara em suas mãos. "Não devia ter aparecido na livraria daquele jeito." "Aconteceu alguma coisa?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. "Recebo uma ligação todo ano nesta data, do meu ex-marido, para me lembrar de algo que preferiria esquecer." Esperei que ela continuasse, mas ela apenas tomou um gole do chá, as mãos tremendo ligeiramente. "Você não precisa me contar", disse.
Mas se quiser, perdemos um bebê, ela disse de repente, as palavras saindo num jorro doloroso. Há 15 anos. Eu estava de 7 meses. E todo ano, no aniversário, ele liga para dividir a culpa, como se eu precisasse de lembretes. Meu coração se apertou. Suddenly, tudo fazia sentido. A tristeza que ela carregava, a forma como às vezes ficava distante no meio de nossas conversas, a solidão cuidadosamente mascarada. Helena. Por isso não tenho filhos, ela continuou, como se precisasse dizer tudo de uma vez. Por isso o casamento acabou. Por isso moro sozinha e trabalho em casa. E finjo que estou bem com tudo isso. Instintivamente, estendi a mão e toquei a dela. Ela não se afastou. Você não precisa fingir comigo, disse. Não precisa fingir que está bem se não está. Ela me olhou e havia lágrimas em seus olhos. Por que é tão fácil falar com você? Ela perguntou. Você tem 18 anos. Devia estar pensando em baladas, em garotas da sua idade, em se divertir, não ouvindo os problemas de uma mulher velha e complicada. Você não é velha, respondi sem soltar sua mão. E não é complicada. É humana. Ela riu, mas era um riso triste. Você nem sabe o que está dizendo. Sei sim, insisti. Sei que você é a pessoa mais interessante que já conheci. Sei que gosto de estar com você mais do que com qualquer outra pessoa. Sei que você me faz querer ser melhor do que sou. Ela me encarou, e pela primeira vez pude ver algo nos seus olhos que não era apenas amizade. Era reconhecimento, era medo, era desejo. Você não pode dizer essas coisas, ela sussurrou. Por quê? Porque você é novo demais para entender o que está dizendo, e eu sou velha demais para fingir que não quero ouvir. Nós dois ficamos em silêncio, suas palavras pairando no ar entre nós, como uma confissão que mudava tudo. Helena, disse finalmente, minha voz saindo mais baixa do que pretendia. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma decisão tomada neles. Você deveria ir, ela disse, mas sua mão ainda estava na minha. Você quer que eu vá? Mais silêncio, mais tensão, mais coisas não ditas pesando no ar. Não, ela admitiu finalmente, mas você deveria ir mesmo assim. Eu deveria ter ido. Deveria ter me levantado, devolvido a xícara de chá, pegado meu casaco e saído. Mas não consegui, porque pela primeira vez em meses, Helena havia baixado todas as suas defesas, e eu podia ver quem ela realmente era por trás de toda aquela elegância controlada. Então eu fico, disse. E pela primeira vez desde que a conheci, Helena não tentou me convencer do contrário. O que aconteceu naquela tarde mudou tudo entre nós, mesmo que superficialmente tentássemos manter as aparências de que nada havia mudado. Continuamos nos encontrando na livraria, conversando sobre livros, dividindo opiniões sobre autores e histórias. Mas agora havia uma corrente subterrânea em cada interação, uma consciência mútua de sentimentos que não podíamos ignorar mais. Helena ficou com meu casaco por 3 dias antes de devolvê-lo. Quando finalmente o trouxe para a livraria, naquela quinta-feira, ele cheirava ao perfume dela, uma mistura sutil de lavanda e algo que era unicamente ela. Guardar aquele cheiro nas fibras do tecido se tornou uma pequena obsessão minha. Obrigada, ela disse ao me entregar o casaco, nossos dedos se tocando por alguns segundos a mais do que seria necessário. De nada, respondi. E ambos sabíamos que estávamos falando sobre muito mais do que um simples empréstimo de roupa. As semanas que se seguiram foram uma dança cuidadosa de aproximação e recuo. Helena se permitia momentos de vulnerabilidade comigo. Me contava histórias de sua vida, suas viagens, seus medos. Eu, por minha vez, me abria sobre meus sonhos, minhas inseguranças, minha visão de mundo que ainda estava se formando. Mas havia também os momentos carregados de uma tensão que nenhum de nós sabia como resolver. Um olhar que durava tempo demais. Um sorriso que significava mais do que palavras. O modo como ela dizia meu nome, como se fosse algo precioso demais para ser pronunciado casualmente. Foi numa tarde de junho que ela me convidou para acompanhá-la a uma exposição de arte numa galeria pequena do centro.
É uma exposição sobre tradução visual, ela explicou. Artistas que interpretam literatura através de imagens. Achei que você gostaria. Era a primeira vez que faríamos algo juntos fora do ambiente seguro da livraria, e ambos sabíamos disso. A exposição era fascinante. Pinturas, esculturas e instalações inspiradas em obras literárias clássicas. Helena caminhava entre as obras com a mesma atenção cuidadosa com que lia um livro, parando para estudar cada detalhe, fazendo observações que me faziam ver coisas que eu jamais teria notado sozinho. Olha isso, ela disse, parando diante de uma pintura que representava uma cena de Ana Karenina. Vê como o artista capturou não apenas o momento, mas o peso emocional da escolha que Ana está prestes a fazer? Eu tentava me concentrar na obra, mas era difícil com Helena tão perto, seu ombro quase tocando o meu, sua voz baixa criando uma intimidade que me fazia esquecer onde estávamos. É como se ele pintasse o que Tolstói deixou nas entrelinhas, concordei. Exatamente, ela sorriu, se virando para me olhar. Você tem um olhar muito maduro para alguém da sua idade. Para alguém da minha idade, repeti, e havia uma pontada de amargura na minha voz que eu não consegui esconder. Helena percebeu imediatamente. Desculpe, eu não queria... Não, está tudo bem, menti. É só que às vezes esqueço que isso é um problema. Ficamos parados ali, no meio da galeria, olhando um para o outro com uma honestidade dolorosa. É um problema? Ela perguntou baixinho. Antes que eu pudesse responder, um casal se aproximou da mesma obra que estávamos vendo, forçando-nos a nos afastar. O momento se perdeu, mas a pergunta permaneceu suspensa entre nós. Depois da exposição, caminhamos pelas ruas do centro sem pressa, conversando sobre as obras que havíamos visto. O sol estava se pondo, tingindo tudo de dourado, e Helena parecia mais relaxada do que eu a havia visto em semanas. Quer tomar alguma coisa? Ela perguntou quando passamos por um pequeno café com mesas na calçada. Pedimos vinho, ela, um tinto seco, eu, a mesma coisa, tentando parecer mais sofisticado do que me sentia. O álcool me deixou mais corajoso, mais disposto a falar sobre coisas que vinhamos evitando. Posso te fazer uma pergunta? Disse depois do segundo gole. Claro, você já pensou no que seria diferente se nos tivéssemos conhecido em outras circunstâncias? Helena girou a taça de vinho entre os dedos, pensativa. Que tipo de circunstâncias? Se eu fosse mais velho, ou se você fosse mais nova, se a diferença entre nós não fosse tão óbvia, ela completou. Eu ia dizer complicada. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as pessoas que passavam na rua. Sabe qual é o problema em pensar assim? Disse finalmente. É que ignora quem somos agora neste momento. Se você fosse mais velho, seria outra pessoa. Se eu fosse mais nova, também seria. E talvez essas outras pessoas nem se interessassem uma pela outra. Mas nós nos interessamos, falei, surpreendendo a mim mesmo com minha franqueza. Helena me olhou diretamente nos olhos. Sim, ela admitiu, nós nos interessamos. Era a primeira vez que reconhecíamos abertamente o que estava acontecendo entre nós. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de possibilidades e impossibilidades em igual medida. E o que fazemos com isso? Perguntei. Não sei, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Honestamente, não sei. Terminamos o vinho em um silêncio que não era desconfortável, apenas carregado. Quando ela disse que precisava ir, ofereci acompanhá-la até em casa e ela não recusou. Caminhamos devagar, como se quiséssemos prolongar aqueles momentos roubados. Na porta do prédio dela, ficamos parados, nenhum dos dois querendo se despedir. Obrigada pela companhia, ela disse. Foi uma tarde muito boa, para mim também. Ela se aproximou para me dar um beijo no rosto, o tipo de despedida que tínhamos dado dezenas de vezes, mas desta vez foi diferente. Seus lábios tocaram minha pele por mais tempo do que o necessário, mais perto da boca do que do rosto, e quando se afastou, permaneceu próxima, nossos rostos a poucos centímetros de distância. Por um segundo que pareceu eterno, pensei que ela fosse me beijar de verdade. Pude sentir sua respiração, ver a luta nos seus olhos, a vontade brigando com a razão. Mas então,
Ela recuou, levando a mão ao peito como se o coração estivesse disparado. Boa noite, ela disse rapidamente, entrando no prédio sem olhar para trás. Fiquei ali parado na calçada por vários minutos, tocando o lugar onde seus lábios haviam tocado minha pele, sabendo que havíamos cruzado uma linha invisível que tornava tudo mais real e mais impossível ao mesmo tempo. 7. Clímax. Nos dias que se seguiram, Helena desapareceu. Não apareceu na livraria na quinta-feira seguinte, nem na outra. Seu Joaquim disse que ela havia ligado falando sobre um projeto urgente de tradução que a manteria ocupada por algumas semanas. Eu sabia que era mentira. Sabia que ela estava se escondendo de mim, tentando colocar distância entre nós, depois do que quase aconteceu na porta do prédio dela. E eu não sabia se deveria respeitar esse espaço ou lutar por ela. Foi meu amigo Carlos quem me forçou a encarar a realidade. Estávamos tomando cerveja num bar próximo à faculdade quando ele finalmente teve coragem de falar o que todos nossos amigos estavam pensando. Cara, você precisa se tocar, disse ele, direto como sempre era. Todo mundo vê que você está obcecado por essa mulher mais velha, mas isso não vai dar em nada. Você não entende. Respondi irritado. Entendo sim, você está apaixonado por alguém que poderia ser sua mãe. Isso é complicado pra caramba, e você sabe disso. Ela não é velha o suficiente para ser minha mãe, protestei. Mas mesmo ao dizer isso, percebi como soava defensivo. Não é só sobre idade, irmão. Vocês estão em momentos completamente diferentes da vida. Ela já foi casada, já sofreu, já sabe quem é. Você ainda está descobrindo tudo isso. É injusto com os dois. Suas palavras me atingiram porque, no fundo, eu sabia que havia verdade nelas. Mas estava longe demais para voltar atrás. E se eu não me importar com isso? E se ela se importar? Foi essa pergunta que me assombrou pelos próximos dias. E se Helena estava se afastando justamente porque se importava comigo demais para me deixar cometer um erro? E se ela via em nossa proximidade algo prejudicial para mim? Foram essas dúvidas que me levaram até o apartamento dela numa noite de quarta-feira, 3 semanas depois de nossa última conversa. Eu não havia planejado ir lá. Estava apenas caminhando sem rumo pela cidade, tentando colocar meus pensamentos em ordem, quando me vi parado na frente do prédio dela. As luzes do apartamento estavam acesas. Por um momento considerei ir embora, mas então vi a silhueta dela passar pela janela e todo o meu autocontrole desapareceu. Toquei o interfone. Oi, sua voz soou surpresa. Sou eu, posso subir? Houve uma longa pausa. Não é uma boa ideia. Por favor, Helena, só quero conversar. Outra pausa. Então o portão se abriu. Ela me esperava na porta do apartamento, usando um roupão azul sobre uma camisola, os cabelos soltos e um pouco bagunçados. Estava ainda mais linda do que eu lembrava, e também mais frágil. Você não deveria estar aqui, ela disse, mas me deixou entrar. Você desapareceu, falei, indo direto ao ponto. Por 3 semanas. Estava trabalhando, estava se escondendo. Ela fechou a porta e se virou para me encarar. E se estivesse, não teria motivos para isso? Que motivos? Você sabe quais motivos. Ela respondeu cansada. Não se faça de inocente comigo. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o que está acontecendo entre nós. Não está acontecendo nada, ela disse, mas sua voz não soava convincente nem para ela mesma. Está sim, insisti me aproximando. E você sabe disso. Helena recuou até encostar na parede, como se precisasse de apoio. Mesmo que estivesse, ela disse, não poderia acontecer. Você tem 18 anos. E você tem 43. E daí? E daí? Ela repetiu incrédula. Você não vê o problema nisso? Vejo que é complicado. Vejo que as pessoas vão julgar. Vejo que não é o que ninguém esperaria, mas não vejo porque isso deveria importar se o quê? Se nos amamos. A palavra ficou suspensa no ar entre nós como uma bomba que acabara de explodir. Helena fechou os olhos como se eu tivesse acabado de machucá-la fisicamente. Você não pode dizer isso, ela sussurrou. Por que não? É verdade. Você não sabe o que é amor, ela disse, abrindo os olhos. Você confunde atração com amor, fascínio com amor, fantasia com amor. Você acha que eu não sei a diferença?
Perguntei, sentindo uma raiva crescer no meu peito. Você acha que sou tão imaturo assim? Eu acho que você é jovem, ela respondeu. E eu acho que merece ter a chance de descobrir quem você é sem se complicar com alguém como eu. Alguém como você? O que significa isso? Alguém ferida, alguém com bagagem, alguém que já viveu metade da vida e ainda não conseguiu acertar as coisas. E você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. Bem, não me importo, gritei, perdendo a paciência. Não me importo com sua idade, com seu passado, com sua bagagem. Não me importo com o que as pessoas vão pensar ou dizer. Só me importo com você. Helena me olhou por um longo momento, lágrimas começando a se formar em seus olhos. E você acha que é assim tão simples? Ela perguntou, sua voz quebrando. Que basta não se importar. Pode ser, respondi, me aproximando dela novamente. Se você sentir o mesmo que eu. Não posso sentir, ela sussurrou, mas não se afastou quando estendi a mão para tocar seu rosto. Mas você sente, insisti, meu polegar acariciando sua bochecha. Eu vejo nos seus olhos, sinto na forma como você olha para mim. Mesmo que sentisse, ela disse, sua resistência diminuindo, seria errado. Por quê? Porque você vai crescer, vai conhecer outras pessoas, vai perceber que o que sente por mim não era real. E se não for assim? E se for? Estávamos tão próximos agora que eu podia sentir o calor do seu corpo, ver as pequenas gotinhas de lágrimas em seus cílios. Helena, disse seu nome como uma oração. Não, ela sussurrou, mas sua mão subiu para cobrir a minha que ainda tocava seu rosto. Não o quê? Não me peça para ser forte, ela confessou finalmente, porque eu não sou, não com você. Foi quando percebi que ela estava lutando uma batalha muito mais difícil do que eu imaginava. Não era apenas sobre idade ou convenções sociais. Era sobre medo. Medo de se machucar novamente. Medo de me machucar. Medo de que nossos sentimentos fossem reais demais para serem ignorados e impossíveis demais para serem vividos. Então não seja, sussurrei, inclinando meu rosto em direção ao dela. Não seja forte. E finalmente, depois de meses de tensão, de olhares carregados, de quase beijos e recuos, Helena parou de lutar contra o inevitável. Quando nossos lábios se tocaram, foi como se todas as palavras que não havíamos conseguido dizer finalmente encontrassem sua expressão. Era suave e desesperado ao mesmo tempo, cheio de toda a ansiedade e desejo que vínhamos reprimindo. Suas mãos se entrelaçaram nos meus cabelos, me puxando para mais perto, como se quisesse me absorver completamente. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem ar. Helena me olhou com uma mistura de espanto e terror, como se não acreditasse no que havia acabado de fazer. Agora não tem mais volta, ela disse, sua voz trêmula. Não quero que tenha, respondi. E naquele momento, parados no meio da sala mal iluminada do apartamento dela, ambos soubemos que havíamos cruzado uma linha que mudaria nossas vidas para sempre, independentemente do que acontecesse a partir dali. 8. Desfecho. O que se seguiu foram os 3 meses mais intensos e contraditórios da minha vida. Helena e eu tentamos construir algo que funcionasse dentro das limitações que nossa situação impunha. Encontros escondidos, conversas sussurradas, carícias roubadas em momentos que ninguém estava olhando. Por algumas semanas funcionou, ou pelo menos fingimos que funcionava. Nossas tardes no apartamento dela se tornaram um refúgio, onde podíamos ser apenas nós dois, sem idades, sem julgamentos, sem o peso do mundo exterior. Ela me ensinava sobre vinho, sobre literatura francesa que eu jamais teria descoberto sozinho, sobre lugares que havia conhecido e que sonhava revisitar. Eu trazia para ela a energia dos meus 20 anos incompletos, a forma como eu via o mundo com olhos que ainda não haviam desistido de acreditar que tudo era possível. Mas a realidade tem uma forma cruel de se impor sobre os sonhos. Foi numa tarde de setembro que tudo desmoronou. Estávamos no apartamento dela, deitados no sofá, ela lendo em voz alta um poema de Drummond, enquanto eu observava a forma como a luz do fim de tarde desenhava padrões dourados em seu rosto. Foi quando seu telefone tocou.
Era sua melhor amiga, Márcia, uma mulher da mesma idade que Helena, casada, com 2 filhos adolescentes. Helena a atendeu sem desconfiança, mas logo seu rosto mudou de expressão. "O quê? Como assim você me viu?" Ela disse, se sentando no sofá, subitamente tensa. Eu não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas pelo rosto de Helena podia imaginar. Márcia a havia visto comigo em algum lugar, provavelmente na semana anterior, quando saímos para jantar numa parte da cidade que pensávamos ser segura. "Márcia, eu posso explicar." Helena tentava, mas era óbvio que a amiga não estava dando chance para explicações. A conversa durou mais 15 minutos. 15 minutos de Helena tentando se defender, se justificar, minimizar o que estava acontecendo entre nós. Quando finalmente desligou, estava pálida e tremendo. Ela disse que vai contar para todo mundo. Helena me disse, a voz quase inaudível, que é um escândalo, que você poderia ser meu filho. E o que você disse? Disse que era apenas amizade, que as pessoas estavam vendo coisas que não existiam. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Amizade? Eu não sabia o que dizer. Ela se defendeu, mas evitou meu olhar. Não posso simplesmente contar a verdade para ela. E qual é a verdade, Helena? Foi então que percebi que nós dois tínhamos entendimentos muito diferentes sobre o que estava acontecendo entre nós. Para mim, era o início de algo real, algo que valia a pena lutar para proteger. Para ela, era um desvio temporário, algo que eventualmente teria que acabar. A verdade é que isso não pode continuar, ela disse finalmente, confirmando meus piores temores. Por causa do que uma amiga sua pensa, por causa de tudo. Ela explodiu se levantando do sofá. Por causa da diferença de idade, por causa do que as pessoas vão dizer, por causa do que isso está fazendo com você. O que está fazendo comigo? Está me fazendo feliz. Está te isolando. Ela gritou de volta. Você parou de sair com seus amigos, parou de conhecer pessoas da sua idade, parou de viver sua juventude. Porque não quero essas coisas. Quero você. E em 5 anos, em 10... quando você perceber tudo que perdeu por minha causa, não vou perceber porque não vou ter perdido nada. Helena me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Você é tão jovem, ela sussurrou. Tão jovem que ainda acredita que o amor é suficiente. E não é? Não, ela respondeu. E a definitiva forma como disse isso me fez perceber que a conversa havia acabado antes mesmo de começar. Não é suficiente. Naquela noite, saí do apartamento dela sabendo que não voltaria. Não porque ela havia me expulsado, mas porque finalmente entendi que estávamos brigando uma batalha que ela nunca teve intenção de vencer. Helena tentou entrar em contato comigo algumas vezes nas semanas seguintes. Mensagens de texto que eu não respondia, ligações que eu não atendia, uma carta que chegou pelo correio e que eu rasguei sem ler. Não era raiva que eu sentia por ela, era decepção. Decepção por descobrir que a mulher forte e corajosa por quem eu havia me apaixonado era, no final das contas, refém das mesmas convenções sociais que eu achava que desprezávamos juntos. Foram meses difíceis. Meus amigos tentavam me animar, me levavam para baladas, me apresentavam a garotas da minha idade que eram lindas e inteligentes e completamente desinteressantes comparadas a Helena. Eu fingia que estava bem, que havia superado, que havia sido apenas uma fase. Mas à noite, sozinho no meu quarto, eu ainda podia sentir o perfume dela nas minhas roupas. Ainda podia ouvir sua risada ecoando na minha memória. Ainda podia sentir o gosto dos seus beijos na minha boca. Foi só 6 meses depois, numa tarde de março, exatamente 1 ano depois de nossa primeira conversa na livraria, que a vi novamente. Eu estava caminhando pela rua quando a vi saindo de um café com um homem que parecia ter a idade dela. Eles riam de alguma coisa que ele havia dito e havia uma leveza nela que eu não via há muito tempo. Por um momento, nossos olhos se encontraram. Ela parou de rir e vi passar por seu rosto uma mistura de surpresa, tristeza e algo que parecia arrependimento. Eu apenas acenei e continuei caminhando. Naquela noite, entendi finalmente que Helena havia tomado a decisão certa, não para mim, como ela dizia, mas para ela.
Ela precisava estar com alguém que pudesse acompanhar a vida que ela queria viver, alguém que compartilhasse suas experiências e expectativas. E eu precisava ter a chance de descobrir quem eu era sem a sombra de um amor impossível me definindo. E no final, talvez seja isso que realmente importa. Não quanto tempo o amor dura, mas quão profundamente ele nos toca enquanto está aqui. Helena me tocou. E essa marca, essa eu carrego com orgulho para sempre.